Oi, meu nome é Lucas e esse é o projeto do Catarse para o livro Depois da Parede no Fim do Mundo. Esse projeto é um projeto que eu já tenho há algum tempo, que eu escrevi esse livro e eu gostaria de publicar ele, mas eu demorei um tempo para revisar e sinceramente para ter coragem de publicar, sendo minha primeira publicação, minha primeira história. Eu escrevi esse livro pensando em quando eu era criança, né? Eu sempre fui uma criança que gostei de ler bastante, gostava bastante de mitologia, de fantasia, e minha família me incentivou muito, né? Meu primeiro livro mais adulto, assim, foi dado pela minha tia. Meus pais sempre me incentivaram bastante. Então, quando eu decidi escrever um livro, eu quis escrever para mim mesmo quando eu era criança. Um livro que eu gostaria que existisse na época e que eu gostaria de ter lido. Então, Depois da Parede no Fim do Mundo foi uma ideia que veio pro Lucas pequenininho. Basicamente, essa é a ideia. Apesar de eu ter escrito ele para um público infantil, eu imaginei uma criança de entre 9 e 11 anos, esse é um livro que ele pode ser lido por adultos, tranquilamente. Meus amigos todos leram e gostaram bastante, então é um livro que você não precisa se preocupar de ser infantil se você quiser ler. Porque, apesar de ele ter uma linguagem mais tranquila, mais simples para uma criança, ele tem bastante referência à mitologia, à história, outros livros. Então é uma história que tem bastante coisa para ser explorada e acho que os adultos também vão gostar. Quando eu percebi que eu poderia utilizar esse livro para passar uma mensagem, eu decidi que essa mensagem seria uma mensagem sobre amadurecimento e crescimento, né? Como isso é uma jornada, né? E como é difícil quando você não sabe como as coisas vão ser e você tem grandes expectativas, as coisas nem sempre são como elas deveriam ser. As aventuras nem sempre são como você imagina. Mas que dá pra você levar isso na boa e dá pra você crescer e aprender com isso. Então basicamente é essa mensagem. Por causa disso tem bastante frustração e um pouco de terror, ação, né, nesse livro, mas eu acho que ele foi escrito de uma maneira que isso é enriquecedor para uma criança, né? Eu sou da opinião que a gente não pode pintar o mundo de uma maneira que a criança acredite que seja tudo lindo e maravilhoso. Eu acho que ela tem que ser preparada para o mundo, mas de uma forma tranquila, de uma forma que ela saiba o que ela tem que fazer. Eu acho que essa história ela basicamente conta sobre isso, né? O personagem Jonathan, ele passa por uma situação mais ou menos como essa. Basicamente o livro, a história é sobre um garoto Jonathan, né? Que ele cresce numa ilha, num mundo fictício, num mundo meio fantástico, mas ele cresce numa ilha que não tem nada para fazer. É tediosa, não tem muita graça, e as crianças elas não podem ir para o mar, os pais têm medo que elas vão para o mar, então realmente não tem muito o que fazer. Então ele começa a ler, e começa a buscar histórias e começa a criar essas aventuras na cabeça dele, que ele gostaria de participar. Depois de um certo tempo, quando ele observa da janela dele, né, que um homem estranho chegou na ilha, chamada Ilha do Vilarejo, usando uma máscara muito diferente. E esse homem, atrás dele, ele traz um mar de luzes, né, pequenos pontos de luz nesse mar. E o Jonathan ele fica encantado e tenta descobrir o que é. Por causa disso, ele acaba descobrindo que todo mundo na Ilha do Vilarejo, as crianças que nasceram na Ilha do Vilarejo, todas elas passam por uma jornada, passam por uma aventura. E é uma aventura a bordo da cidade flutuante. E essa cidade flutuante ela vai levar essas crianças até a parede no fim do mundo. É uma jornada que o pai dele passou, o avô dele passou, a mãe passou, e agora é a vez dele. Então ele cria uma grande expectativa em relação a essa aventura para finalmente sair daquele tédio da Ilha do Vilarejo e descobrir o que tem depois da parede no fim do mundo. Mas as coisas não são realmente como ele está imaginando e o resto vocês podem descobrir aí no livro. O livro ele já está escrito, já está diagramado, já está revisado, está com o projeto gráfico todo pronto. Eu fiz praticamente tudo sozinho, bem independente mesmo. Tirando a capa, que eu pedi ajuda para um ilustrador incrível, que é o Al Stefano. Vai ter o link aí pro perfil do Instagram dele, dá para vocês verem, checar as outras artes dele. Ele tem muito costume de fazer arte para quadrinhos, os quadrinhos dele são maravilhosos. E tirando essa capa, o resto meio que foi eu que fiz. O livro acabou com 184 páginas, mas ele tem uma leitura bem tranquila. Eu busquei uma gráfica que tem um acabamento legal, então acho que é um projeto que vai ficar bem interessante.
E eu gostaria muito que vocês ajudassem a financiar para a gente ter esse livro em mãos e ver como é que ele vai ficar no final. Esse projeto ele tem uma importância muito grande para mim, porque depois desse período da minha infância que eu li bastante, eu comecei a me interessar por escrever. E eu já tenho várias histórias que eu tô no meio do caminho, eu tô me interessando bastante por quadrinhos, eu já desenvolvi alguns jogos independentes, mas o meu foco é realmente criar mundos e contar histórias. E eu acho que não tem nada melhor para fazer isso do que um livro. E então, Depois da Parede no Fim do Mundo é um projeto que tem muita importância para mim. É o meu primeiro livro publicado, minha primeira história publicada, e eu preciso da ajuda de vocês para ter isso de verdade, né? Então, primeiro eu queria agradecer vocês darem esse tempo para me ouvirem e darem uma olhada na página e nas recompensas e como é que esse projeto vai rolar. E vou humildemente pedir que vocês apoiem aí e façam esse sonho ser realizado, tá bom? Obrigado!